A psicóloga sente-se tremendo enquanto caminha pelo corredor da prisão. Ela já conhece as histórias. Ele é um dos assassinos mais letais dos Estados Unidos. O número de vítimas dele passa de 100, a maioria morta em pouco mais de uma semana. Com as próprias mãos, ninguém sabe exatamente por que ele fez isso. Claro, existem várias teorias. Talvez tenha sido ressentimento. Várias das vítimas de sua onda de violência sangrenta eram membros da família, afinal de contas. Mas isso ainda não explicava os outros 40. Estranhos, pessoas que o assassino nunca tinha visto antes, nunca tinha falado, até envolver as mãos em torno de seus corpos gritando e tremendo. Logo, ela chega ao final do corredor. Ela sabe que ele está atrás daquela porta, algemado à mesa e com os tornozelos acorrentados. Ele estará morto em 24 horas. Injeção letal. Mas de alguma forma, ela sente que, se alguém neste mundo amaldiçoado pudesse sobreviver a essa experiência insuportável, seria o diabo atrás desta porta. Chega de jogos. Ela abre a porta e o vê, uma montanha de músculos espremida em um macacão laranja berrante. Os olhos dele são penetrantes, e ainda assim, tão tristes, tão cansados, mais do que maliciosos, ele parece profundamente exausto. Ela já entrevistou assassinos, até serial killers, pois isso faz parte do trabalho como psicóloga criminal. Mas este homem é o primeiro a realmente assustá-la. Mesmo assim, ela se prepara e senta à sua frente, tentando esconder o terror com medo de que o instinto predador dele perceba. Em mais de uma década em que este homem esteve encarcerado, ele mal falou uma palavra, exceto quando foi estritamente funcional. Ele nunca procurou a atenção da mídia, nem tentou parecer mais simpático ou assustador para a imprensa. Ele nunca compartilhou uma única coisa que se passa dentro daquela mente estranha e perturbada dele, mas isso não significa que ele tenha se comportado bem. Ele matou mais companheiros de prisão do que qualquer outro detento na história americana, incitando um motim com 50 mortos, a maioria por suas próprias mãos. Nunca foi tão lógico quanto as brigas mesquinhas de homens entediados na cadeia ou a violência de gangues por dinheiro e poder. Seus ataques sempre ocorriam à noite. Após dias de silêncio contemplativo, ele arrebentava as grades da cela, como o King Kong, e dizimava qualquer um que cruzasse seu caminho, deixando um rastro de carnificina. Um verdadeiro monstro. O psicólogo acredita que ele ficou 6 anos em confinamento solitário, sem reclamar, preso por portas e paredes reforçadas que só a artilharia pesada destruiria. Ele ficou calado o tempo todo, exceto por alguns desabafos e delírios de madrugada. Então por que, com a execução tão próxima, ele está escolhendo contar tudo agora? Crise de consciência de última hora? Nada disso faz sentido para o psicólogo. Ela está aqui para fazer o trabalho dela, então sorri e liga o gravador, pronta para ouvir. E o assassino limpa a garganta e fala com uma voz surpreendentemente suave e uniforme. Eu nunca quis machucar ninguém. Quero deixar isso claro primeiro, ele diz. Eu não tenho um osso cruel no meu corpo. Eu realmente não tenho. Por isso tudo isso foi tão difícil para mim. Isso não era o que ela estava esperando. Quando assassinos em série desabafam perto da morte, geralmente fazem reclamações. Meus pais ou a sociedade me decepcionaram. Todas as minhas vítimas mereceram. Elas me provocaram, me tentaram e por aí vai. Mas esse tom estranho faz com que ela hesite por um momento, até que responde: então por que você machucou todas aquelas pessoas? Ela nota o corpo dele ficando tenso ao pensar nisso. Você vai achar que eu sou louco? Quando eu te contar... Ele diz: eu não sou louco. Ela acena com a cabeça, lentamente, tentando acalmá-lo. Provavelmente você não vai me contar nada que eu já não tenha ouvido antes, ela responde. O assassino dá um sorriso triste e suspira. Eu não teria tanta certeza. Você vê, tudo começou com um cavalo. Anos atrás. O assassino era um homem normal. Ele tinha esposa, amava crianças e valorizava um trabalho desafiador, mas gratificante. Ele tinha uma casa com hipoteca acessível e um Audi com só 10 mil milhas. Ele estava, segundo todos, vivendo exatamente aquele tipo de vida idílica com cerca branca que todas as sitcoms e revistas de estilo de vida venderam para a sua geração. Às vezes, ele achava ser dos poucos que não viviam dominados pela ansiedade. As coisas estavam realmente indo muito bem, exceto por um pequeno detalhe curioso.
Ele era sonâmbulo desde criança, mas isso nunca pareceu ser um problema. Às vezes, acordava na sala de estar ou na cozinha e percebia que, de alguma forma, tinha ido até lá durante a noite. Era uma peculiaridade engraçada, uma história divertida para contar aos seus clientes de vendas quando precisava quebrar o gelo, um detalhe interessante para se mostrar mais humano. Ele nunca imaginou que isso poderia levar alguém a morrer, até ver aquele cavalo. O homem, que depois seria chamado de assassino, tinha um de seus sonhos recorrentes. Ele estava em uma terra de doces fantástica, um paraíso do Willy Wonka, mastigando um enorme marshmallow. Apesar de seu eu superior saber que ele só estava babando no travesseiro. Ele estava apenas aproveitando a fantasia, até que seus sonhos, de repente, receberam um intruso bizarro. Primeiro, pensou ser um cavalo galopando entre os fardos cobertos de glacê de chocolate, mas não era. Eram duas pessoas fantasiadas de cavalo, vestidas com uma fantasia mal feita de tecido amarelo e pintada com várias cores berrantes. Ei, Buckaroo, talvez tente um marshmallow menor. Disse com uma cadência caipira estranha e nasal. Esse aí é grande pra sua boquinha de bebê. Que coisa estranha de se dizer. Nem era realmente um insulto compreensível. Alguém aqui tem insegurança com o tamanho da boca? Tubarões, talvez, mas por razões desconhecidas, isso realmente mexeu com ele. Ele não só se incomodou com o que o cavalo falso disse, como também ficou furioso. Ele precisava agarrar aquilo e esmagar sua cara falsa, mas ao tentar perseguir o cavalo pelo reino dos doces, ele apenas continuava correndo. Rindo dele e fazendo insultos bizarros, como perguntar se comprou o cabelo na loja ou dizer que vendeu os bolsos do jeans para a Yakuza e gastou tudo em máquinas de pachinko. E cada pedacinho desse absurdo surreal fazia a raiva ferver de novo. E isso deu a ele o impulso para acelerar e diminuir a distância, atrás desse cavalo palhaço. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Ele pulou sobre o corpo da coisa como uma fera selvagem, socando com os punhos e rasgando ferozmente com os dedos. Ele ia despedaçar aquilo como uma pinhata e arrancar seu recheio inútil. Um lamento agudo e lancinante de pura agonia tirou o homem de seu transe. Ele não estava mais no reino dos doces, mas ajoelhado nas ruas conhecidas de sua cidade natal. E ele não espancava aquele cavalo de sonhos inúteis, mas algo que já foi humano, algo que já foi família. O sangue na pele dele brilhava negro à luz do luar. A rua estava cheia de cadáveres, e quando ele percebeu que tinha feito aqueles cadáveres com suas próprias mãos terríveis e profanadas, tudo o que pôde fazer foi gritar. E o mais assustador é que ele está longe de ser o único a quem esse cenário de pesadelo literal aconteceu. Você já acordou sentindo raiva de verdade de alguém por causa de algo que essa pessoa fez com você em um sonho? É uma sensação desconcertante saber que fantasias criadas pela sua própria mente podem ter tanto impacto nas suas horas de vigília. É exatamente esse mecanismo que o SCP-8067, também conhecido como pesadelo de luta, explora de maneira bizarra e assustadora.
O fenômeno é extremamente raro estatisticamente e, até agora, só afetou pessoas nos Estados Unidos, Canadá e Uzbequistão, embora as duas pessoas que tiveram essa experiência no Uzbequistão fossem turistas americanos ou canadenses. Não há gatilho externo claro para o fenômeno, mas pessoas que sonambulam parecem mais propensas a serem afetadas. O primeiro estágio da anomalia ocorre quando a vítima está em sono NREM, ou sono de movimento não rápido dos olhos. Eles terão um sonho extremamente angustiante por exatamente 23 minutos e 30 segundos. E durante esse período, eles entrarão em um estado sonambúlico anômalo, do qual é impossível sair. O sonambulismo já é perigoso, mas esses sonâmbulos desenvolvem características anômalas, ainda mais perigosas, ampliando habilidades físicas e potencial de causar danos. Significativamente, alguns desses efeitos estranhos incluem a capacidade repentina de levantar 10 vezes o próprio peso corporal. Ser capaz de correr a velocidades de até 120 km por hora, mastigar tijolo e concreto e digerir materiais inertes. No entanto, você não é invulnerável nesse estado, e várias pessoas afetadas pelo SCP-8067 foram mortas após acidentalmente correrem para o trânsito. O que poderia estar causando tudo isso? Bem, de acordo com a pesquisa da Fundação, o denominador comum nesses casos é a manifestação de um cavalo de pantomima amarelo berrante, ou seja, duas pessoas vestindo uma fantasia de cavalo teatral barata. Com uma pessoa fazendo as pernas da frente e a outra fazendo as pernas de trás, esse cavalo começa a zombar e insultar a vítima, levando-a a um estado de fúria assassina. O mais estranho é que os insultos são tão esotéricos que nem chegam a ser realmente ofensivos, de um jeito único e totalmente aleatório, incluindo insultos desse tipo. Você nunca será aceito no grupo de pães e cereais. Isso é método de irrigação? O que está errado, Sony? Não tem coragem de organizar seus órgãos em ordem alfabética? Tudo dito com voz aguda e forte sotaque do sul, descrita por vítimas como semelhante à de uma doninha. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou me sentindo mortalmente irritado. Um caso grave dessa anomalia é de um homem de 48 anos que passou quase toda a vida no corredor da morte, antes de se submeter como voluntário da classe D para a Fundação SCP. Ele era um homem estranho, responsável por uma onda horrível de assassinatos, matando 15 pessoas em estado alterado. Esse estado alterado era influenciado pelo pesadelo de luta. Ele, no entanto, é apenas uma das 10 pessoas afetadas pelo problema SCP-8067 que estão atualmente sob contenção da Fundação SCP. Desde que foi admitido na contenção, a frequência com que ele recebe visitas do pesadelo de luta triplicou. Vamos analisar os dados das outras 9 pessoas que enfrentaram esse cavalo aterrorizante e sobreviveram. Militante libertário de 63 anos recebeu ameaça equina em seu rancho isolado, onde reuniu muitas armas automáticas para proteger seu estilo de vida de cidadão soberano. Ele disparou mais de 5.000 tiros em casa, tentando matar um cavalo que só existia em sua mente, o que resultou em sua prisão. Desde então, o consórcio de associados do Não Pise em Mim iniciou campanha para provar que o governo causou a briga. Mare sobre esse homem para desacreditá-lo, uma campanha que a Fundação só conseguiu suprimir parcialmente. Uma mulher de 32 anos foi presa após provocar um engavetamento com 28 carros na rodovia, o que já é um resultado otimista, já que ela estava dormindo enquanto ria. Ela fazia isso porque acreditava buscar a luta. Mare, que havia roubado o Papa Móvel, nome coloquial para o veículo blindado especial dirigido pelo Papa durante aparições públicas, a luta Mare, é claro, não havia roubado o Papa Móvel. Um garoto de 12 anos que vivia em uma fazenda conseguiu ser uma vítima funcional do SCP-8067, sendo visitado com frequência pela luta Mare desde os 5 anos. E, em seus episódios de pesadelo, ele tentou devorar várias vacas da fazenda. Talvez, em seu estado de sonho, acreditasse que elas eram o cavalo do qual sua família o afastava. Mas seus métodos para mitigar pesadelos serviram de base para a metodologia de contenção do SCP-8067 pela Fundação. Uma mulher de 24 anos caiu acidentalmente da janela do 5º andar, enquanto sonambulava durante um intenso pesadelo. Mesmo gravemente ferida, ela ainda mordeu o pescoço dos paramédicos que vieram salvá-la. Ela está em coma permanente, o que, ironicamente, a torna mais perigosa, pois permanece sempre em seu sonho fortalecido. Ou seja, a Fundação precisa mantê-la contida o tempo todo.
O surto de um homem de 31 anos foi ainda mais estranho e profundamente constrangedor durante a onda de violência e insanidade. Depois de atacar e espancar violentamente várias pessoas, ele tentou, digamos, ter relações bíblicas com o escapamento de seu Dodge Charger 2015. Use sua imaginação, é só isso que podemos dizer. Na primeira entrevista de debriefing com a fundação, ele afirmou, abre aspas, sei que não posso provar, mas prometo que não fiz nada. A esposa do cavalo não me pediu explicitamente para fazer isso. Raramente digo isso, mas queria que mais partes deste arquivo estivessem redigidas. Uma caminhoneira de 40 anos de Wisconsin levou seu caminhão a uma área de descanso após adormecer ao volante. Ela disse que, ao fazer isso, destruiu a área de descanso, mas matou a égua de combate. Matar a égua de combate não impediu que ela surgisse em sonhos futuros. O ser realmente parece impossível de eliminar de vez. Que encantador. Marinheiro de 30 anos em navio de combate do Zequel, adormeceu em serviço e usou as armas do navio para, segundo ele, atirar na égua de combate. Porém, suas armas atingiram uma embarcação chinesa que passava, quase provocando um incidente internacional e uma possível guerra total. Mas a fundação interveio e evitou a escalada. Na entrevista de desmobilização com a fundação, ele afirmou, sonhando ou não, eu sabia onde estava atirando. Aquele cavalo é um terrorista. Eu, pelo menos, estou um pouco inclinado a concordar com o pobre coitado neste momento. Um homem de 19 anos é um caso particularmente único. Durante sua experiência inicial com o SCP-8067, ele teve um surto e destruiu todo o seu complexo de apartamentos, levando a sua contenção e custódia pela Fundação SCP. Durante sua próxima experiência com o SCP-8067 sob custódia da Fundação, algo estranho ocorreu. Ele passou a insultar a luta, Mari de volta. Ele despejou o veneno e rancor típicos de um jovem de 19 anos desiludido, com uma língua afiada como lâmina. Depois de uma década xingando em lobbies de Call of Duty, esses insultos brutais, de fazer a tinta descascar e escandalizar a voz, fizeram a égua da luta chorar tanto que ela explodiu. E desde então, não apareceu mais nos sonhos dele. Um luxo que a mulher atropelada por um caminhão não teve. A Fundação investiga isso como possível método contra a entidade e consulta comediantes profissionais de insultos para conselhos. E um homem de 38 anos quase causou uma tragédia em massa quando se envolveu em um incidente SCP-8067 durante um voo comercial. Outras pessoas no avião conseguiram contê-lo e pousaram com segurança em Newark, Nova Jersey, mas o dano já estava feito. Muitos a bordo nunca desembarcaram. Mari, a vítima mais recente desde que foi contido pela Fundação, tentou ficar sem dormir para evitar outro incidente como esse, após ser morto pelas consequências da luta. Com a cruel ironia de que isso o faz perder a sanidade rapidamente. Apesar do absurdo de um cavalo de pantomima insultar você em sonhos, os resultados são claramente dignos de um pesadelo. Devido à natureza altamente imprevisível e frequentemente perigosa do SCP-8067, ele recebeu a classe de contenção Keter e por isso possui procedimentos de contenção extensos e complicados para o SCP-8067-A. As pessoas mencionadas que foram afetadas pelo fenômeno são mantidas em celas padrão de contenção humanoide no Site 59, já que não apresentam risco enquanto estão acordadas. Quando estão dormindo, infelizmente, a situação é diferente. Elas precisam dormir em camas reforçadas com monitor de ECG embutido, ficando fisicamente confinadas. A Fundação registra os sonhos delas ao acordar, buscando sinais de intrusão do SCP-8067. Quanto à segurança nos quartos dos sujeitos, para tentar evitar incidentes com o SCP-8067, temos o Protocolo 58, gerindo uma série de precauções tomadas para afastar o monstruoso cavalo onírico. Essas são as precauções. Devem haver pelo menos 6 círculos de papelão com armadilha para cavalo, escrito de forma legível voltados para cima, colocados no chão do quarto para impedir os movimentos do cavalo. Coloque 10 gramas de sal em um círculo protetor ao redor da cama e deixe o recipiente de sal próximo, rotulado como potássio em pó. Aviso de explodinate de cavalo faz os cavalos explodirem ao contato. Outro ardil astuto, você vê um ato de guerra psicológica contra o cavalo. E, é claro, temos o Pièce de Résistance, um pequeno brinquedo de Godzilla de plástico, sempre voltado para a porta, com uma faca e um garfo de plástico colados em seus bracinhos de Godzilla. E um crachá de nível 1 da Fundação com o nome Jeremy, Devorador de Cavalos.
Você pode estar pensando que esse procedimento de contenção não é nem de longe tão complexo quanto o enorme tanque de ácido de alta resistência necessário para conter o SCP-682 ou a complexa série de barreiras de fluido e formas geométricas feitas para neutralizar as habilidades de atravessar barreiras do SCP-106. Mas você deve saber que o que acabei de explicar para você é a 16ª versão do protocolo. 58, Gerian SCP-8067. Ele logo percebe as tentativas da Fundação de mantê-lo afastado, exigindo novas versões dos procedimentos de contenção. Agentes da Fundação em todos os níveis do governo e forças de segurança monitoram de perto condenados por crimes violentos. Se algum deles citar fúria causada por um cavalo de sonho como motivo de seus crimes, essas pessoas devem ser transferidas discretamente ao sítio 59 para interrogatório e eventual contenção. Toda menção à égua de combate deve ser suprimida imediatamente. Dado isso, não só o conhecimento generalizado da entidade poderia levar a falsos positivos, como também poderia ser usado como uma desculpa falsa por criminosos para evitar as consequências de suas ações. Rastreadores da web costumam ser usados para eliminar menções à égua de combate online, já que é uma das anomalias descobertas mais recentemente. Ela também possui uma classe de risco e de perturbação para a égua de combate. A classe de risco é de alerta, o que significa que é capaz de causar pelo menos danos moderados às pessoas afetadas e às pessoas ao seu redor. As vítimas da égua de combate podem argumentar que moderado não descreve bem o que ocorre. A classe de perturbação é Kennick, indicando que seus efeitos podem atingir o tamanho de uma cidade média, tornando sua contenção moderadamente difícil. Mas como alguém pode realmente conter seus próprios sonhos, essas paisagens selvagens e indomáveis do subconsciente? E se, ao olhar para as colinas verdes e nebulosas dos seus sonhos esta noite, você visse um cavalo galopando em sua direção? Esperamos que você se controle melhor do que as pessoas mencionadas hoje. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-705 A Massinha de Modelar Militarista.